Bom, com relação à capacidade contributiva, também é difícil identificar por que o legislador quis dar essa isenção aos contribuintes que recebem lucros e dividendos, porque não se atinge a capacidade, eles não precisam esse tributo ele não afeta a capacidade contributiva desses contribuintes, eles têm capacidade contributiva, entendeu? Na maioria das vezes, grande capacidade contributiva, o que também não justifica a isenção. E, por fim, a vedação ao confisco, que também não se encaixa ao caso em questão. Também deve ser considerados os princípios informadores, que é a generalidade, universalidade e progressividade. Generalidade, o tributo tem que incidir para todo mundo. Universalidade tem que incidir sobre a totalidade do patrimônio. Também nota-se aqui que não há porquê existir essa isenção. E, por fim, a progressividade. Progressividade mais ainda, porque nesse caso em questão são contribuintes que possuem valores altos que estão deixando de ser tributados sem uma razão objetiva, que é o que nós vamos chegar agora, que é a questão da estabilização, né? Porque a gente já, com relação aos tributos, não se vê muito princípios para isso, mas o objetivo do legislador é um objetivo maior, que é a função estabilizadora do tributo, que é incentivar que essas empresas que produzam mais, que essas pessoas que estão lucrando com essa divisão de lucros e dividendos aí, que eles investam mais e produzam mais. Porém, também nesse caso, há algumas críticas a se fazer. A primeira crítica é com relação à pejotização. No Brasil, as taxas, a tributação para a pessoa jurídica, na maioria das vezes, ela é mais viável do que para pessoas físicas. O que está levando a diversos agentes contribuidores a montarem, principalmente profissional liberal. A pessoa monta uma pessoa jurídica, entendeu? Joga a alíquota do imposto de renda dela lá embaixo e passa a pagar dessa maneira, entendeu? E aí ela tira o lucro da empresa que não é tributável, então ficou conveniente a se desviar do imposto de renda através da pessoa jurídica. O que não é viável para a finalidade que o imposto de renda tem. Outra crítica que se faz com relação... na verdade, essa é a crítica, né? Assim, uma das críticas fundamentais com relação à tributação sobre a renda. A isenção de tributação sobre a renda no caso dos lucros e dividendos. Um argumento outro argumento negativo com relação à pejotização também está no pejotizar empregados para se escapulir da legislação trabalhista, que também não é bem visto em matéria de direito, não é algo aplicável. Um argumento que eles usam para defender essa isenção é que há um bis in idem com relação ao pagamento do tributo, porque a empresa paga o tributo, ela paga o imposto de renda e aí ela distribui o lucro sobre a renda que ela pagou. E aí, quando os sócios retiram esse dinheiro, a empresa já pagou o imposto de renda sobre ele. Porém, aqui não há que se falar nisso, porque não há bis in idem. São pessoas diferentes e fatos geradores diferentes. Entendeu? Quando a empresa passa dela para a PJ ou para a pessoa física que recebeu, há sim outro fato gerador no qual deve incidir o imposto. Então também não há que se falar em bis in idem. E o principal argumento
negativo com relação a essa isenção, o que para mim é o principal elemento que me faz pensar que essa isenção não é viável de maneira tributária, é o fato das consequências, ou seja, do impacto que ela impõe na progressividade do imposto de renda. Quando a gente estuda o imposto de renda, a tributação sobre a renda, igual a gente estudou nas aulas passadas, a gente vê que a principal função da tributação sobre a renda é uma redistributividade. E quando essas empresas ricas não contribuem ou se valem desses métodos para pagar menos imposto, e nesse caso se sofrem uma isenção que não tem justificativa plausível, até porque quando você considera... você tem que colocar na balança, né, a proporcionalidade, qual produtividade que ela está gerando a mais, será que está mesmo? E aí você vê que a progressividade é colocada em baixa, que a progressividade é uma função forte do princípio da redistributividade, né? Então, assim, o impacto dela é muito abrupto. Ela chega a reduzir valores consideráveis, e isso também não é vantajoso. Eu não anotei os valores, não, porque a gente está falando mais em matéria de principiológica, mas eu vou juntar o texto no qual eu me baseei para esta aula. Mas basicamente é isso. Então, assim, ao meu ver, não há as desvantagens dessa isenção são maiores do que as vantagens. Ela beneficia um grupo muito seleto, ao passo que prejudica um grupo muito extenso. Bom, essa foi minha aula. Muito obrigado.